Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que acompanha Shizuka Yako, uma mulher tímida que é e gentil, que trabalha em uma agência de detetives, e seu chefe Tonome, um homem invisível com um talento para detetive, apesar da invisibilidade. Shizuka, por ser deficiente visual, consegue sentir a sua presença, o que acaba encantando ele, né? O que acaba encantando o Tonome e o leva a conquistá-la, né? Por quê? Porque ele já estava ficando meio que encantado por ela conseguir sentir a sua presença, né? Por saber que ele estava ali, né? Por sentir que ele está ali naquele lugar. E eventualmente se apaixonando um pelo outro. Estou falando de O Homem Invisível e sua futura esposa. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Shizuka ela estava meio preocupada, pois faziam 2 semanas que ela e o Tonome eles estavam namorando. Lembram que ele confessou seus sentimentos no episódio passado, pediu para namorar ela, só que ele tinha falado uma coisa: eles teriam que separar a vida privada deles, que é a vida pessoal, da vida profissional, né? Eles teriam que fazer isso. Ela acaba percebendo que ele estava se esforçando, botando muito esforço no trabalho para manter um pouco de profissionalismo, né? Não ficar bajulando, beijando, tudo mais, como algumas pessoas que eu conheço, né, que trabalharam comigo, que ficavam assim quase o tempo todo. E por isso ela decide se esforçar no trabalho também, mas o Tonome acaba aparecendo perto dela, porque ali não tinha quase ninguém ali na sala, não tinha ninguém, né? E não tinha muito serviço para fazer. E aí ele fala que só naquele dia, naquele único dia, queria quebrar aquela promessa de manter as vidas separadas. E isso deixa ela um pouco desconcertada, porque ela tinha decidido focar no trabalho, né? Só que com o pedido dele, ela acaba ficando vermelha de vergonha. Depois, quando eles estavam indo embora, eles estavam em um trem, ela fica ainda mais envergonhada. Por quê? Porque ela estava encostada na porta do trem, sabe? A porta do trem. Por quê? Porque o trem estava cheio. E ele estava na frente dela segurando a barra, né? Segurando a barra para não cair, né? Ele abraça ela novamente, né? Para proteger ela também e tudo mais. E aí ele abraça ela novamente e eles acabam indo tomar chá na casa da Shizuka. E ele já deixa avisado que ela já deixa avisado que às vezes, por conta da cegueira, ela derruba algumas coisas. Se ele visse algo, poderia avisar. E ele realmente tinha visto uma peça íntima dela. Uma peça íntima que é a roupa íntima, né? Da Shizuka, a roupa íntima de baixo, no caso que eu falo. Mas não fala nada, por quê? Porque além dele se sentir envergonhado de falar isso, ele poderia envergonhar ela falando isso, né? E ela acaba indo levar o chá. Ela tava sem chinelo, né? Ela tava sem o sapato, porque japoneses têm esse costume. Chegou em casa, tem uma areazinha que você tira o tênis e bota ele numa sapateira, né? E vai andando descalço pela casa, né? Mas ele sempre mantém a casa bem limpa. Ele sempre mantém a casa limpa. Então não suja meia, não suja pé. E percebe que através do toque, né, ela tinha tocado com o pé, ela sente que tinha algo ali no chão. Então ela simplesmente pega aquele algo e começa a tocar para saber o que era. Ele, meio que envergonhado, ele acaba falando: ah, deve ser um lenço. Só que ela, mais envergonhada ainda, afirma: sim, é um lenço, né? É um lenço. Mas ela sabia o que era. Ela esconde, por quê? Porque ela ficou envergonhada de saber que sua peça íntima estava ali no chão e que o próprio Tonome tinha visto, né? E a Light, né, que é aquela elfa do episódio passado, ela tinha ido se desculpar por todo o caos que tinha causado com o seu pai, né? Por ter pedido. Por o seu pai ter causado tantos problemas para ela. Mas isso era pequena lembrança, né? Por quê? Porque a própria Shizuka tinha ido com sua mãe na loja da Light, do Karma, né? Tinha ido lá na loja da Light. E aí ela fica pensando: será que a Shizuka contou para sua mãe sobre o seu namoro com o Tonome? E aí a gente vê essa pequena lembrança dela indo se desculpar
pelo seu pai ter causado problemas para ela e o pessoal da agência de detetives. E com isso, todos acabam percebendo que estava rolando alguma coisa entre a Shizuka e o Tonomi. E se deixa todos surpresos. A Jarashi acaba brigando com ele por ter escondido o relacionamento dele com a Shizuka. Mas eles não conseguiram esconder. Por quê? Porque eles mentem muito mal. Né? Eles mentem muito mal. Eles não escondem bem. E acaba sobrando pro Kikira, que também acaba falando isso. Que eles mentem muito mal, não escondem muito bem. Em outro dia, o Tonomi aparece com uma roupa nova, um terno completamente novo. Todos falando que ele estava bonito. Apesar deles começarem falando que... né, assim... Mas, como ele tinha ficado meio triste, né, a própria Shizuka tinha percebido isso na voz dele, eles acabam falando que ele combinava com ele, mas ele se aproxima dela, fala que ela poderia tocar para sentir a textura da roupa, e ela fala que fica feliz em ver que ele estava animado com a roupa dele. Pergunta se ele gosta de se arrumar. E ele fala que não é isso. E a Jarashi acaba perguntando sobre essa questão de ficar totalmente invisível. Ele fala que tem permissão por conta da profissão, que ele precisa ser invisível para ninguém perceber que ele está seguindo a pessoa para obter informações. O detetive tem que ser assim, né? E ele tinha permissão. Uma pessoa que conhece, que namora o Kikira, né, aparece com alguns casos, mas ele queria mesmo saber se o Kikira tinha contado para os seus amigos da agência de detetives sobre eles, né? Só que no outro dia ele acaba contando. Em outro momento também tivemos um momento em que a Shizuka acaba ficando doente e o Tonomi acaba indo visitar. Só que a questão é, a mãe da Shizuka estava lá. A mãe da Shizuka estava lá. E ela acaba vendo Tonomi e Shizuka, né? O próprio Tonomi estava cuidando dela. E, mano, muita coisa rolou, muita coisa engraçada. Que eu acho que a mãe da Shizuka entendeu o que estava rolando. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.